Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente dar continuidade ao nosso desenho de Natal. Para hoje nós vamos pintar essa rosinha aí, olha, essa rosinha azul com essas folhas. Vamos lá? Vamos começar com essas folhas. Para essa folhinha aí, eu vou passando logo verde folha por algumas partes onde eu quero mais luminosidade nela, tá vendo? Vou dar sequência com verde pinheiro, terminar de encher toda essa folhinha, tendo prioridade logo nas emendas. Depois que a gente faz as emendas das cores, aí a gente se preocupa em terminar de encher nossa folhinha. Porque aí as tintas estão ainda bem úmidas e essa emenda fica melhor feita. Mas para todo caso, para melhorar ainda mais ela, você pode estar pegando um pouquinho, olha, do verde folha e tá espalhando aí em cima desse verde folha, desse verde pinheiro, não levando muito para cima do verde pinheiro, mas melhorando essas emendas, porque não preciso deixar manchado. Veja que ela tem as suas manchinhas. Lugares aparece mais o verde pinheiro, lugares aparece mais o verde folha, mas são os lugares de profundidade, os lugares de depressão que aparecem em cima desta folha. Lugares mais escuros, lugares com maior luminosidade e não manchas aleatórias. Agora, com o verde folha, eu vou puxando nervuras, nervuras bem fininhas. Esse é um pincel número 6. Estou pegando quase nada de tinta só de um lado do pincel. Agora, olha, eu peguei um pouquinho de tinta no pincel número 2, cortado e lixado, só na quina do pincel. Você vê que é quase nada. Para fazer, tipo aqueles espinhozinhos que tem nas bordas dessas folhinhas de rosas. Algumas apresentam muitos, mais juntinhos, outras apresentam poucos e mais afastadinhos, que é o caso dessa. Vou fazendo essa irregularidade aí para essas bordas com verde pântano. Você pode estar fazendo com verde pinheiro ou com verde pântano, mas eu já estou aproveitando esse pântano para ir fazendo as sombras que pede nesse entorno. E esses espinhozinhos, eles são um pouquinho mais escuros. Vou colocando eles e vou tendo cuidado de puxar um pouco para emendar a esses tons de verdes que já estão aí pintados. Não coloque esses espinhozinhos e deixe-os soltos. Para essas nervuras, eu também estou dando uma leve sombra a mais no entorno de algumas delas. Ou pelo menos de um lado de algumas delas. Assim, a gente deixa elas um pouquinho mais marcadas, porque veja que elas estão bem suaves. E a intenção é assim, deixar bem suave mesmo. Mas alguns lugares delas, elas ficam um pouquinho mais salientes em cima da folha. Olha só, vou colocando esses espinhozinhos e esses espinhos eu vou distribuindo por todas as bordas. A preocupação no momento são essas nervuras. E serão feitas em todas as nossas folhinhas e dessa forma. Olha só os pontinhos de espinhos que estou colocando aí. Tá vendo? Eu coloco vários, porém eu coloco eles emendando, coloco o excesso e saio emendando. Esses lugares de maiores depressão eu também estou aprofundando um pouco mais com o verde pântano. E para nossa folhinha até então, fizemos uso de verde folha, verde pinheiro e agora estamos usando o verde pântano. Essas laterais, eu vou sempre deixando ela um toquezinho mais escuro, mas na hora de você colocar o verde pântano, lembre-se que ele é muito escuro. Então, você pegue bem pouquinho, vá distribuindo por aí, tanto nas sombras laterais quanto central. E nessa separação de flor com folha também leva um pouquinho de pântano. Pouca coisa. Não coloque muita tinta nessa tonalidade.
Você precisa, sim, escurecer um pouco a sua folha, mas não demais. As outras tonalidades precisam aparecer e essa folha, ela está um pouquinho afora. Ela precisa ter mais luminosidade sobre ela. Agora, com o azul bebê, você pode estar usando branco aí na sua casa, marfim, amarelo bebê, a cor que você tiver, assim, mais clarinha, tonalidades que levem muito branco. Tô distribuindo aí esse azul bebê nas partes que eu quero mais luminosidade. Veja que essa luminosidade eu tô espalhando ela, deixando ela maior, não tô deixando ela muito concentrada, muito centralizada, não. Tô respeitando essas depressões de nervuras e os pontos de maior sombra. Para essa outra folha, eu vou encher ela toda com verde pinheiro. Ela será um pouco mais escura, uma vez que ela está por trás de tudo isso. Agora, com o verde pântano, eu vou colocar um pouco mais de sombra, deixar ela mais escura ainda. Olha só, esse encontro dela com a flor, eu vou escurecer. E essas curvaturas que tem por suas bordas, também vou colocar um pouco de pântano, escurecendo. Vou fazer algumas sombras como marcas de nervura, olha, tá vendo? Essa parte aí vai ser os lugares de marcas de nervuras. E observe que o pântano em cima desse pinheiro, ele aparece bem, ele dá uma sombra boa. Agora, com o verde pântano mesmo, eu vou começar a colocar aqueles espinhozinhos, comum a todas. Olha só, vou espalhando por suas laterais vários espinhozinhos, sempre tendo cuidado de colocar e de dar uma unida. Na hora de você colocar esses espinhozinhos, pegue um pincel número 2 ou um pincel número 4, aquele pincel bem acabadinho mesmo. Pegue tinta só na quina do pincel e vá colocando eles, colocando e unindo a tinta, não deixa ela solta não. Com o verde folha, ainda com verde folha, mesmo ela sendo escura, eu vou marcar as nervuras. Mas veja que elas são bem fininhas, bem suave. É quase nada de tinta para essas nervuras. Algumas são retas, longas, outras pequenininhas, que se perde no meio da folha, e vou colocar um pouquinho de luminosidade aí. Essa luminosidade você pode estar colocando com verde folha, uma vez que essa folha é bem escura. E veja que ela é bem simples, assim vou deixar ela. Para essas outras duas, ou essa, que ela se divide em duas, começa em uma, termina com uma falha que se divide em duas. Eu vou colocar, olha, vou pintar primeiro essa pequenininha, depois eu pinto a outra para a tinta não secar e não ficar difícil de fazer as emendas. Coloquei primeiro o verde folha, nessa parte mais livre, de maior luminosidade, e terminei com o verde pinheiro. Essa outra também, olha só, coloquei essa grande parte com verde folha, vou fazer a emenda do verde pinheiro, terminar essa lateral, essa metade dessa folha com o verde pinheiro e vamos fazer o restante dela. Observe as quantidades de verde folha que eu tenho distribuído sobre essa folhinha. Coloquei isso de verde folha e terminei com verde pinheiro. Mas na hora que a gente vai dar essa reforçada, essa melhor emendada de tintas, pegando um pouquinho mais de verde folha, observe que a folha ganha mais luminosidade, tá vendo? Estou fazendo uso de um pincel número 6. Até então, para essas folhas, eu fiz uso de pincel número 6, número 4, número 2. Com o verde pântano, eu vou começar a distribuir um pouco de sombra em cima dessas folhas, aprofundar mais esses lugares que já estão um tanto mais escuros. Para esse centro, essa porção aí que tem essa depressão maior, também vou colocar. Essas laterais, olha. E nós vamos colocar para ambas essas folhas também os espinhozinhos, geral, não pode esquecer isso. Com o azul bebê, eu tô colocando uma maior luminosidade.
Essas luminosidades, elas se estendem, elas são maiores, não são centradas como um brilho em um lugar. Essa outra que está aí bem por cima também precisa levar uma boa luminosidade. Embora eu deixe esse centro dessa luz um pouquinho mais, o azul bebê aparecendo, mas eu espalho bem, eu cresço bem ela e não deixo aquele brilho muito marcado. Viu? Que eu estendo bem essa tinta, eu puxo bem ela. Esse daí é um pincel número 4. Olha como eu tô marcando forte os locais de minhas nervuras. Tá vendo? Sempre uma saindo de encontro ao outro do centro. Eu fiz essas marcas, mas eu não vou deixar nervuras assim tão fortes. Isso aí será a sombra delas. Então, vamos espalhar bem essa marca. Vamos espalhar bem larga, porque a nervura passaria aí no centro, basicamente. Olha só, que eu espalhei todas elas, ficando aqui uma sombra. Vou passar um pouquinho de verde pântano aí também, nesse cantinho. E vou puxar a nervura com o verde folha. Lembrando que essa nervura é aquele risquinho bem fininho, bem discreto. Caso ele fique um pouquinho mais grosseiro, você apaga um pouco. Vai passando o pincel até ele apagar um pouco. Essa daí, essa central, ela começa um pouquinho mais larga e vai se diminuindo ou afinando conforme vai se estendendo. E observe que em alguns lugares ela aparece mais marcada e em outros lugares ela basicamente some. Pode deixar assim mesmo, não se preocupe. Para as pontinhas, às vezes ela abre em duas. E veja que são risquinhos assim bem discretos. Com o verde pântano, de um lado da nervura, eu vou acrescentar um pouco mais de sombra. Vou colocando e vou estender um tanto esse verde pântano. Não deixe uma sombra muito curtinha. Veja que a nervura se sobressai um pouco quando a gente faz isso. Embora ela seja assim bem fininha. Para essa daí eu também vou colocar. Não precisa colocar em todas, apenas em algumas. E se colocar em todas, mas coloque bem suave. De certo que são importantes porque dá uma profundidade maior, uma depressão maior ao lado dessas nervuras. Esses espinhozinhos você vai colocando nos lugares onde tiver um tanto abaixo, como se a folha tivesse com uma dobrinha para baixo dela, você não precisa colocar. Você vá puxando esse verde pântano para emendar com essas tintas que já estão aí. Não deixe ele solto, principalmente que ele é muito forte. Ele precisa ficar como uma sombra na lateral dessa folha. Como se essa folha tivesse um tanto curvada, voltada para baixo. E esse verde pântano, quando a gente espalha ele, quando a gente deixa ele como uma sombra aí, ele dá mais essa impressão. Os lugares mais claros, se você quiser estar colocando com verde pinheiro, também fica bom. Vamos colocar agora um pouco de luminosidade aí em cima dessas folhinhas, aquela luminosidade que a gente espalha ela bem, não é muito concentrada e não tem um brilho muito marcado. E vamos colocar para toda a nossa folhinha, igual fizemos nas outras. Essa parte aí eu vou puxar ela mais, levando aqui para cima da nervura, para suavizar mais essa depressão. Você pode passar aqui, olha só, aqui por cima mesmo, tá vendo? Com bem pouquinha tinta, em cima da nervura, nesse lugar de depressão, não passe muita tinta do azul bebê. Para nossa flor, nós vamos começar com essa pétala aí embaixo. Passei primeiro o azul cobalto, nessa boa parte aí de fora, e vou terminar essa pétala com azul marinho. Essas rosas, gente, não é muito difícil, porque você vai se preocupar na hora da pintura com uma porção por vez. E aquelas rosas fantasia que a gente enche ela toda, a gente vai ter que se preocupar com o todo. Por isso que eu digo que elas são mais difíceis. No
WhatsApp, uma das meninas me disseram que acha essa rosa muito difícil, mas não é. Presta bem atenção. Na hora de você pintar uma flor assim, uma rosa, qualquer flor que você for pintar, que ela tenha essas separações assim bem feitas, você vai se preocupar com uma porção por vez. Por exemplo, eu não estou preocupada com essa rosa inteira nesse momento. Eu estou prestando atenção apenas a essa pétala. Na parte mais clara dela, eu enchi com o azul cobalto. O lugar mais próximo às pétalas centrais, eu enchi com o azul marinho, fiz essa emenda. Agora eu vou começar a trabalhar as sombras dessa dobrinha que tem em cima dela. Trabalhar com tranquilidade. Olha só, tô passando um pouquinho de preto nessa região aí embaixo. Nessa região mais profunda, essa região que pede um pouco mais de sombra. Ou seja, você vai se preocupar só com aquele pedacinho da flor, no momento. É tipo o crisântemo. Você não tem que se preocupar com a flor inteira, você se preocupa com pétala a pétala. Depois a gente olha como tá isso aí, depois a gente vê se precisa escurecer, se precisa clarear um pouquinho mais. Depois a gente olha o todo. Mas nesse primeiro momento, a gente se preocupa com cada uma das partes. Aí, olha, eu tô colocando um pouquinho de branco nas regiões que pede mais luminosidade, que está mais afora, que tem mais luz chegando até aquele espaço. Essa dobrinha aí também eu vou colocar um pouquinho de branco, deixando ela mais visível, mais formada, melhor formada. Essa parte aí embaixo que tá mais livre também vou colocar quase nada de branco. A ideia é que a gente misture esse branco tornando-se um azul mais claro. Esse cantinho de baixo dessa dobrinha, eu tô com um pincel zero, colocando um pouquinho de preto, que é uma região de bastante sombra. Veja que fica a parte de cima mais escura, a parte de baixo mais escura. Agora, olha só essa outra pétalazinha. Ela está bem mais afora, no lugar mais aberto, então eu enchi ela toda com o azul cobalto. Com o azul marinho, eu vou colocar essa primeira sombra, fazendo essa separação das pétalas. Vou fazer toda essa curvatura, separar ela dessas outras. Essa parte aí eu vou deixar um tanto mais arredondada, porque realmente é a parte que desce para baixo das outras pétalas e ela não desce quebrada, ela desce um tanto arredondada, um tanto esférica. Essas laterais, olha só essas curvaturas, esses espaços que estão numa depressão inferior. A gente coloca um pouquinho de azul marinho, deixando uma sombra marcada aí, uma sombra um tanto marcada, mas é pouquinho. Quase nada de branco, você viu na quininha do pincel? Eu vou colocando um pouco de luminosidade nessas partes que estão mais salientes, que estão mais acima. Ou seja, você vai pintar a sua rosa preocupada com cada uma dessas partezinhas. Deixa o todo para depois. Assim fica mais fácil de você fazer. Veja que eu coloquei essas luminosidades nessas partes que estão mais acima. Espalhei bem, como eu disse, a ideia é deixar que pareça um azul mais claro e não o branco mesmo. E veja essa outra. Eu enchi essa parte dela toda de azul cobalto. Agora eu vou com o azul marinho terminando a pétala, porque essa região aí, ela já desce para baixo dessas outras pétalas e fica mais escuro, leva menos luz. A parte de baixo dela eu enchi toda com azul marinho mesmo. Em alguns lugares, olha, eu vou colocando um pouco de sombra, principalmente aproveitando essas curvinhas das bordas da pétala. Tá vendo? Por essas curvinhas, essas curvaturas, eu sempre deixo ela um pouquinho assim mais escurinha.
É uma questão também de você observar caso você esteja pintando de uma flor real. Se você tiver com um desenho aí aleatório, que você vai pintar a seu critério, aí você vai colocando sombra, luz, onde você achar que cabe. Essa parte aí, olha, dessa dobrinha que a pétala faz em cima desse cabinho do botão, eu também deixei um pouquinho mais escuro a parte de baixo e a parte de cima vou colocar um pouco de branco. Esse encontro escuro aí entre essas duas pétalas, eu vou passar um pouco do azul cobalto, fazendo separação. Para o todo de nossa pétala, vamos observar os lugares onde já está mais claro, que será o lugar onde você vai colocar o branco. Cuidado com a quantidade desse branco, porque, como eu disse, a ideia é misturar ele para ele ficar parecendo um azul mais claro. Esse branco, ele até pode aparecer em alguns lugares, mas na sua grande maioria, ele vai ficar assim, olha, bem apagadinho, como se tivesse sido um azul clarinho que a gente colocou aí em cima. Não estou colocando o azul bebê porque ele foge um pouco da tonalidade desse azul cobalto, ele ficaria um pouco perdido aí. Olha só, aqueles pontinhos que estão no relevo superior, eu vou colocando esse branco, vou espalhando, unindo bem, deixando essas sombrinhas que eu coloquei com o azul marinho assim bem marcadas. E é bem assim, gente. É bem tranquila a pintura dessas rosas. Essas rosas, elas são assim bem mais fáceis de pintar do que aquelas que eu chamo de fantasia, aquela que você pinta todo e depois vai fazendo cortes. Porque elas, você tem essa tranquilidade, olha, de ir pintando parte a parte. Você tem um tempo maior para observar o seu trabalho e para decidir onde você vai colocar sombra, vai colocar luz. Algumas dessas sombras e luz a gente coloca só mais para enfeitar mesmo, é até desnecessário. Esse cantinho aí eu tô distribuindo um pouquinho de branco, veja que ele já tá ficando mais marcadinho, que é a parte que essa pétala tá caindo por cima dessa parte que vai pro botão, desse cabinho desse botão. Aí eu tô colocando um toquezinho de preto para aprofundar mais. O azul marinho em si não dá conta dessa sombra que é muito forte. Para essa outra pétala, veja que ela tem um detalhe aí, uma dobra bem marcada. Olha só que eu pintei ela quase toda com esse azul cobalto. Com o azul marinho, eu vou terminar de encher isso aí. Preocupe-se primeiro com as emendas, depois a gente termina de encher a pétala, tá? Mas vai fazendo logo sua emenda, porque o azul cobalto ele tá bem úmido, vai permitir uma emenda bem melhor. Essa pétala, ela tem um detalhe aí como uma dobra. Respeita essa dobra ela precisa ficar com mais luminosidade mesmo. Esses outros lugares, ela precisa ter uma boa sombra, que eu tô colocando agora com o azul marinho, mas eu vou precisar reforçar ela com o preto. Olha só que aquela dobrinha, ela já se sobressai. Essas curvaturas que tem em volta da pétala, eu vou aproveitar para colocar um pouquinho de sombra. Olha só. Pincel pequenininho nessa hora, pincel número 2, número 4, tinta só na quina do pincel. Essa parte aí também leva um pouquinho de sombra. Essa dobra, ela tem uma luz na parte de cima, a parte de baixo ela já escurece um pouquinho. Ela fica curvada para baixo da flor. E essa sombra que a gente coloca aí dá a impressão de que realmente ela dobrou um pouco, ela não ficou lisinha, toda exposta à luz. É como se ela fez uma curvatura, ela tá um tanto esférica. Agora vamos ao branco e vamos aproveitar aquelas partes que nós não colocamos o azul marinho, ou seja, que elas já estavam com mais luz mesmo, já estava mais clarinha. Esse branco, você veja que eu vou colocando ele pouquinho, principalmente para essa região aí, que ela vai precisar ter uma sombra muito marcada para o centro dela.
Não tô deixando excesso de branco, estou colocando e puxando bem ele, apagando ele, deixando ele apenas numa tonalidade de um azul mais clarinho, que essa é a ideia. E observe que a gente vai fazendo vários detalhes pelas pontinhas das pétalas. Com tranquilidade, apenas um pouquinho de sombra e um pouquinho de luz. Depois que você coloca a sua sombra, aquelas partes que ficam mais abaixo, no relevo mais inferior, fica fácil de você colocar a sua sombra, porque você já sabe exatamente onde vai caber elas. Para essa dobra que tem nessa folha, essa curvatura mais marcada, eu vou passar esse branco, aí ela tem umas falhinhas na pétala, na pontinha da pétala. Esse cantinho aí central, ela também tem uma saliência com duas depressões, uma para o lado esquerdo, outra para o lado direito. E se você vai pintar essa flor, vai devagarzinho, vai observando bem o vídeo, pintando junto, que você vai ver que não é tão difícil assim, tá? Particularmente, eu acho aquelas outras rosas bem mais difíceis, aquelas fantasia. Primeiro, pelo fato de você já ter que encher ela toda para começar a colocar sombras e fazer os cortes, que você tem que ser rápida para a tinta não secar. Olha só os pontos de luminosidade dessa pétala. E o preto eu estou colocando aí dentro para aprofundar um pouco mais, deixar essa sombra ainda mais marcada. Essa flor, ela vai ser feita numa tonalidade assim bem mais escura. Conforme a gente vai vindo para o centro, essas pétalas vão ficando menores. Veja que eu enchi ela toda com azul cobalto. Agora eu vou começar a passar o azul marinho. Elas vão precisando de pincéis menores para ser feitos seus detalhes. Não adianta você pegar muita tinta e nem pincel grande para fazer isso, não vai dar certo. Você vai acabar borrando, vai acabar levando muita tinta e ficando difícil você fazer suas emendas de tinta. Olha que eu vou escurecendo essa parte de dentro, essa parte de encontro com as outras pétalas, e vou escurecendo também essas curvaturas assim mais marcadas. Não tenha medo de se emendar com a parte de trás. Se depois você achar que emendou muito, você vem com um pouquinho de preto e melhora essa separação. Olha essa sombra aí que ela é bem marcada, ela faz uma curvatura bem forte, deixando a parte de cima com maior luminosidade, essa parte de dentro mais escurinha. Mas ela também não é difícil de fazer não, tá? É como se fosse um corte aí na pétala, fica fácil de fazer. Você coloca o azul, vai espalhando, sempre pouca tinta. Quando nós colocamos nossas sombras, veja que a gente já começa a perceber onde vai ficar os nossos pontos de luminosidade. Nessas regiões que ficaram bem mais claras. E essa luminosidade, a gente não pode sair também abusando dela. Olha só, peguei o branco, pouquíssimo, essa é a ideia, e vou espalhando ele aí. Tem alguns pontinhos, você pode observar, que esse branco, ele basicamente fica aqui puro, fica mais forte, mais marcado. Essas regiões de maior saliência. Mas não deixe excesso não, tá bom? Essa rosa, ela está bem por trás, ela leva suas luminosidades, mas não precisa você deixar excesso de branco. Essa pétala, ela tem uns cortezinhos, umas quinas mais marcadas, mas dá pra gente ir fazendo, observando bem os pontos onde levou a sombra e agora sobrou os pontos que nós podemos levar mais luz, trabalhar com mais tranquilidade, porque nós já sabemos exatamente o que fazer depois que a gente coloca essa sombra, fica bem mais fácil. Essas quinas que se sobressaiam da pétala, elas sempre ganham um branquinho a mais, e na sua lateral, seja ela esquerda ou direita, ela vai acabar ganhando um pouco de sombra. Esse cantinho aí, eu achei ele muito emendado, então eu coloquei um pouquinho de preto.
Essa parte eu vou misturando melhor, vou passar um pouquinho de azul cobalto para apagar mais. É um pedacinho de pétala que fica bem escurinho aí por trás, não precisa deixar ele com muita luminosidade, muito branco aparecendo. Agora vamos pintar essa outra, essas duas partes dela que aparece. Nessa parte de cima, eu vou deixar uma sombra já marcada com esse azul marinho, mas vai precisar de um pouquinho de preto. Conforme a gente vai chegando para esse centro, a gente precisa de algumas profundidades mais marcadas. Essa parte de cima, ela ficará mais escura, essa sombra, essa parte de baixo mais clara. A parte de cima está contra a luz, vamos assim dizer, a parte de baixo, ela está voltada mais para uma luminosidade maior. Veja que eu fiz sombra também nessa parte superior da pétala, nessa parte de fora. Agora, com o branco, eu vou passar aí que um contorno bem suave, tá? Não precisa ser aquele contorno branco, totalmente branco, não. Faça esse contorno deixando ele assim irregular, como se fosse a pontinha da pétala, ou seja, a borda da pétala que você está aí pintando. Essa outra parte de baixo, você já pode deixar o branco mais espalhado, é uma luminosidade mais larga. A parte de cima fez o desenho da borda da pétala, essa parte de baixo, essa luminosidade, ela cai em cima da pétala. Ela cai em cima da pétala e desce, só a bordinha dela aparecendo também. Depois a gente vai crescer ela até embaixo, mas para já a gente vai fazer essa parte aí de cima, um contorno com branco bem fininho. Observe que para esse centro já tá ficando assim, mais marcado esse branco que do lado de fora, na verdade. Eu vou escurecer, fazer duas profundidades aí, duas sombras mais marcadas em volta desse branco que coloquei, mas bem suave. Vamos dar continuidade por essa outra pétala, onde aparecem essas duas partes. Primeiro enchi com o azul cobalto, agora eu venho com o azul marinho, aprofundando essas sombras. Não se preocupe com a profundidade que vai ter no momento, porque depois a gente pode dar uma reforçada com o preto, conforme peça o desenho. Aí, olha, eu já passei o preto direto para essa daí. Coloquei o azul cobalto e tô colocando esse preto aí bem forte, bem marcado. Porque eu sei que é uma região que pede mesmo. Olha só essa parte de cima, que está pedindo também um pouco mais de preto. Com o branco, eu vou colocando já a luminosidade dessa parte de fora, dessa pétalazinha. Esse cantinho aí precisa ter uma luz voltada mais para fora e deixar esse preto, essa sombra marcada aparecer bem aí dentro. Vamos passar esse branco por todas essas bordas. Alguns lugares fica mais forte, outros menos marcado, ou seja, essa região de fora, que está numa saliência mais alta, mais afora mesmo, mais arredondada, a gente coloca ela com maior luz. Essa parte que fica mais inferior, esse corte mais adentro da pétala, a gente deixa ele mais escurinho. Esse pedacinho aí, eu vou pintar ele é uma parte dessa pétala que desce para frente, mas essa curvatura dele eu vou encher com o azul cobalto e colocar o preto mesmo como sombra, nem usei o marinho. Essa continuidade dele, também enchi com cobalto, estou colocando o azul marinho. E vamos fazer isso aí aparecer melhor com o branco. As bordas, gente, a gente pode deixar elas bem irregular. É bom até que fique um tanto irregular. Não são todas as pétalas que assim tem, né? Que algumas são bem desenhadas, outras têm algumas falhas. Essa parte aí eu tô colocando luz, mas não abuse da luminosidade nessa região mais arredondada de baixo. Porque a gente tem que lembrar que nossas
esse centro dessas rosas são esféricos. Essa é a parte mais delicada da nossa rosa, porque são pétalas, pedacinhos de pétalas bem pequenos, tá vendo? A gente vai ter um jogo de sombra e de luz curto. Essa parte aí toda eu enchi com azul cobalto, estou colocando aí as sombras. Você pode estar fazendo uso do azul marinho e do preto, ou apenas do preto. Como tem esses dois encontros aí de sombras, a gente vai precisar deixar a parte de trás, a pétala de trás, bem marcada com preto e a da frente marcada com azul marinho. O branco, ele vem marcando as separações dessas bordas, dessas pétalas e deixando bem marcada. Essas partes assim, mais delicadas, pegue um azul, um pincel zero, olha só, para emendar. Porque isso é uma única pétala. Se você for emendar com um pincelzinho 2, 4, chato, enfim, ele pode dar uma manchadinha. Então, o pincel zero fica mais interessante de você fazer essa emenda. Eu prefiro fazer com ele. Observe que para esse centro já aparece alguns pontos onde o branco se sobressai mais, diferente das pétalas maiores do em volta. Esse cantinho aí, enchi também com azul cobalto, coloquei um pouco do marinho, azul marinho, e estou colocando o branco. Por que não coloquei o preto? Tudo bem, ele não precisa colocar o preto por todos os lugares, mas depois a gente vai pintando e vai vendo se há necessidade de caber esse preto ou não. Eu vou encher essa parte aí central toda, ela tem uns risquinhos, mas você pode observar que o azul cobalto ele não cobre. Se o risco estiver bem passado, vai continuar aparecendo. Agora eu vou vir com o preto, fazendo essas sombras, marcando essas separações que tinha aí no meio. E vou deixar um preto por aí bem marcado, tá? Vou colocar primeiro essas sombras com preto, depois eu vou vir com um pincelzinho zero, que dando uns contornos, uns leves contornos. Olha só, o branco, ele vai aparecer aí, desenhando aqueles risquinhos que tinha antes da gente passar essa tinta. Isso, ele vai vir fazendo, aparecendo novamente aqueles risquinhos. Não abuse muito do branco aí no centro, porque é uma região de maior sombra. Agora, com um pincelzinho bem menor, eu vou vir melhorando os cantinhos do preto. A gente vai melhorando esses contornos. Essa parte aí de fora, eu vou encher também com cobalto. Olha só o preto aparecendo por aí, fazendo separação dessas pétalazinhas. De início, parece que tudo ficou meio perdido, mas quando a gente coloca o branco, você pode ver que ele traz de volta todo esse nosso desenho. Você primeiro coloca, eu particularmente gosto de colocar primeiro a sombra, porque quando eu acho a minha sombra, eu já sei onde estão os pontos mais claros e é o ponto que eu vou colocar o meu branco, a minha luminosidade, ou qualquer cor que eu esteja usando como a luminosidade do meu desenho. O branco vem descendo, olha por aí. Veja que esse centro, ele tá pedindo um pouco mais de preto. Quando a gente começa a colocar, pintar, encher o nosso desenho todo, aí a gente começa a ver que tá faltando alguma profundidade. Olha só, eu colocando preto aí, para ficar mais marcado. Esse cantinho aí eu vou deixar esse excessozinho de branco assim, bem marcadinho mesmo. É uma partezinha que se sobressai. Estou colocando um pouco mais de branco nessa parte de baixo também. E observe que todas as pétalas, elas estão aparecendo. E também, se você prestar bem atenção, tá faltando um pouco de profundidade mais em algumas delas. Depois, lá no final, quando eu terminar meu desenho,
eu venho dando os retoques com preto, nos lugares que eu acho que ficou um pouco claro demais, faltou mais profundidade. Vou enchendo isso aí com o azul cobalto, vou fazer as minhas primeiras sombras com azul marinho. Essa parte já tá uma parte maior, mais aberta. O preto que leva aí já é bem pouquinho, já não é tão forte quanto para essas menores, essas peças menores ou pétalas menores do centro. Vamos separando, fazendo as separações, tendo cuidado de deixar as sombras mais marcadas nos lugares que a gente vê que tem menor quantidade de luz caindo. Olha só, o branco, ele vai fazendo quase que um contorno assim mais grosseiro por essa região. Essa curvatura que essa pétala dá, não cabe colocar tanto branco. Esse cantinho aí, dessa separação de pétalas, gente, ele tem uma curvatura bem marcada, então já que ele tem essa sombra é bem marcada, a gente vai ter que colocar uma luz também caindo aí pro lado de fora, bem visível. Veja que eu coloquei um bom excesso, mas eu dou uma espalhada. Eu não deixo ele assim tão solto, tão livre aí em cima. Olha só o movimento dessa pétala. Eu vou pintar logo esses dois pedacinhos aí embaixo, fazer as separações com as sombras, as nossas sombras, o preto e o azul marinho. Esse cantinho aí, desse contorno, ele vai levar sombra na parte de cima, porque ele é uma continuidade dessa pétala que pintamos anteriormente, que vem com um risquinho branco. Mas primeiro vamos nos preocupar em separar esse encontro de sombras. E para a gente separar o encontro de sombra, a gente capricha um pouquinho no preto, dando uma profundidade naquela que está atrás. Viu? Coloquei um pouquinho de preto nessa que está mais por baixo, mais por trás. E essa da frente, olha como ela se sobressaiu. Aí vai levar uma boa quantidade de branco, diferente dessa que está atrás, desse pedacinho que está aí atrás. E esse branco, ele vai descer, que ele faz parte dessa pétala maior, não é isso? Então, eu já vou descer ele para encontro dessa outra que ainda vamos pintar. Ou desse pedaço que ainda vamos pintar. Ele tem uma sombra mais marcadinha aí, um corte bem marcadinho aí dentro. Que você pode estar fazendo ele com o azul cobalto mesmo, não precisa do marinho aí não. Essa região aí, olha, enchi ela toda com azul cobalto pra gente terminar a pintura dessa pétala que começamos aí do lado. Ela tem uma sombra, uma falhinha aí nessa região dessa pétala, que eu tô colocando com azul marinho. Eu vou colocar também azul marinho nessa parte de baixo. Ela é esférica, ela precisa receber essa sombra, embora essas sombras se encontrem. Essa parte aí não puxe muito essa sombra, não deixa ela tão longa, deixa ela assim mais marcadinha mesmo. Coloquei um pouquinho de preto aí embaixo, pouca coisa, tá? O preto para essa pétala não é muita coisa não, é bem suave. E então, a gente vai fazendo uso de branco. O branco que ela leva por essa parte aí é bem suave também, aqui um contorno. É só a borda da pétala que você vai estar desenhando. Lembrando que ela tem uma falhinha aí, essa falhinha a gente dá uns cortezinhos nesse branco que aparece. Puxa um pouco, desce um pouco o branco. E esse branco que eu tô colocando aí embaixo é para deixar ela mais esférica, mais saliente por essa região, tá? Emende bem ele, que a função dele não é uma luz muito marcada aí não, é dar mais volume. Essa outra aí, eu vou encher ela toda também com azul cobalto.
Veja que o azul cobalto foi a nossa base. Vou terminar logo essa daí, fazendo esse contorno, o desenho da borda dessa pétala. Essa outra enchi ela toda com azul cobalto, mas veja que o risquinho não se perde. Venho com o azul marinho, colocando essa primeira sombra. Vai precisar de um pouquinho de preto também, mas não é muita coisa. Olha, veja onde eu estou colocando as sombras com esse azul marinho. Sobrou apenas essa pétalazinha que está aí curvada em cima dessa outra. Essa sombrinha mais marcada, ela é da folha mesmo, tá? Essa parte de baixo a gente precisa escurecer para deixar esférico a nossa pétala. Essa região aí de cima você pode deixar ela com a sombra bem mais marcada. O em volta, conforme você vai descendo, não precisa deixar tão escuro. Vamos fazer esse contorno aí, a parte de cima um pouco mais grosseiro, conforme vem para esse centro bem fininho. Mais fininho que você conseguir fazer e vai ficando mais enlarguecida conforme vai descendo também. Uma vez que eu fiz ela bem marcada a parte de cima, eu vou marcar os dois lados, como se ela tivesse bem estendida, essa dobrinha. Vou deixar um pouquinho irregular essa parte de fora. Vamos deixar umas saliências. E para essas saliências irregulares, irregularidades que eu tô colocando aí, eu vou deixar um branquinho mais acentuado também. Viu? É bom quando a gente faz algumas irregularidades assim para as bordas das pétalas das rosas, porque quase sempre elas apresentam isso. Essa parte aí embaixo vai ficar só o desenho da borda, só um risquinho mesmo, contorno. E você pode também estar colocando um pouquinho de branco para essa região aí dentro, olha. E assim você dá um pouco de volume para essa região. Essa outra parte pode encher ela toda com azul cobalto. Ela tem uma curvatura aí embaixo que você pode estar colocando com azul marinho e preto. Eu vou colocar o azul marinho, vou aprofundar mais essa quininha com o preto. É um espaço bem pequeno, mas ele aparece bem. Ele é bem marcadinho. Está numa região assim bem delicada, uma região de muita sombra, então você coloca um toquezinho de branco, mas é bem pouquinho, não precisa de muita luminosidade aí não. Para essa parte aí você pode distribuir uma quantidade maior de branco, deixando essa borda assim mais marcada. Pode deixar umas irregularidades por essa borda, tá bom? Olha só que eu espalhei bem esse branco. Vou colocando umas irregularidades pelas bordas. Tá vendo que um detalhezinho assim faz uma diferença boa. Essa parte aí de cima eu vou colocar um pouco de azul marinho como sombra dessa folha, tá? Essa folha tá bem aí em cima, ela vai, claro, deixar alguma sombra em cima dessa pétala. Tô aprofundando essa parte de dentro com o preto, esse cantinho aí também, essa quina, você precisa deixar ela mais marcada. E agora, gente, eu vou pegar esse preto e vou começar assim a escurecer alguns pontinhos, essas quininhas por esse centro, principalmente dessa rosa, tá? Para deixar mais profundidade. Aí você vai colocando onde você quiser. Pessoal, para hoje o nosso desenho será esse. Assim, olha só como ele tá ficando. Espero que tenha dado para vocês entender. Beijos e até um próximo.